Antônio Galvão chegando com mais um vídeo para o canal Portão de Saída. Mais uma vez eu quero ser grato a todos vocês. Mais uma bizarrice hoje para a gente comentar, né? Não, se eu fosse uma coisa que eu tivesse tempo, sem fazer questão de quantas visualizações ou não, dava para fazer 5 vídeos por dia, cara. Porque é tanta coisa, é tanta bizarrice. Vocês vão presenciar uma bizarrice de um tal de um culto que aconteceu, em que uma irmã estava tendo foco pelo marido da outra irmã. E a outra irmã percebeu. Como a outra irmã percebeu, e ela foi falar com a irmã na hora ali do reteté de Jeová, do Lacassé, ou Lacassé. Lembro de um colega meu, moço, que ele não tá nem mais entre nós, é o saudoso Gui, que ele usava muito isso, Labacassé, que é um tipo de línguas estranhas, né? Cara, aí, quando a irmãzinha foi conversar com ela, dizendo que o foco dela, da outra, não é o marido, mas sim ela, foca em mim. Aí ela interpretou que a irmãzinha tinha demônio. Aí começou a oração. Mão na cabeça, repreende o diabo, o demônio. E a outra também colocou. E ali, quase que uma brigava com a outra. E depois a gente ouve a expressão de que a morena diz: o meu Deus é mais forte. O meu Deus é mais forte. Tem um Deus mais forte que outro. Ou o Deus é mais... Cara... E em que ponto nosso país chegou, né? Nosso país, ele se entregou realmente ao ridículo em questão religiosa. E esses movimentos religiosos só nos fazem pensar uma coisa: atraso do nosso povo e esquizofrenia mental, na maioria. Como diz meu amigo Adevaldo, é um tipo de esquizofrenia que é uma demência prematura ou rápida, que dá assim na pessoa e a pessoa fica como que não tivesse juízo. E dentro das religiões é o que mais acontece. As pessoas se deixam levar por emocionalismo e sentimentalismo. E o que mais a gente vê são essas bizarrices aí. Esses besteróis aí. Mandam tanta coisa pra mim que se eu fosse colocar... Assim, papai, glória a Deus, aleluia. Como o Senhor tem me mostrado lá no monte, Senhor, que ela é bruxa, e ali, papai, ela tem dado aquelas gargalhadas, Senhor. Oh, meu Deus. Falado que ela tinha enganado muitos, papai. Tá aqui, meu pai, eu fui ela nas tuas mãos. E se ela não cair, você tem que empurrar ela, não. Ela vai a sério, não cai não, filho. Meu Deus, em nome de... Vai queimar, Jesus. Eu
queimando, Jesus. Queima aí, Jesus. Queima, Jesus. Eu faço pelo Deus, aceita Deus. Queima, Jesus. Vai queimando, eu quero pra ver. Queima, Jesus. Glorifique, igreja. Queimando. Sai. Glorifique, igreja. O demônio cai por terra. Vai saindo agora, irmão. Gradado anjo. Mas nós estamos vivendo o cúmulo, o pior momento da ignorância mental humana. E salve-se quem puder. Eu posso ser criticado, podem fazer de mim gato e sapato de forma verbal, sem me difamar, é claro, porque se me difamar a conversa já é outra. Se levantar uma calúnia sobre o Antônio Galvão, a conversa já é outra, já muda. Mas enquanto me criticar, eu não tô nem aí, nem vou chegando, né? Porque até o cachorro aqui me critica. Toda hora que eu vou fazer vídeo, toda vez que eu vou fazer vídeo, eu faço o possível, mas ele corre logo pra porta, pra portaria. Ou melhor, pra portaria. Pro portão da casa, ele fica lá, quietinho. Porque ele tem essa liberdade total aqui em casa, de ir lá pro portão. Aí ele começa a latir. Ele grita, ele grita, ele grita. Ele não tá nem aí, nem vai chegando com o Antônio Galvão falando aqui. Não fica aí. Eu não importo com ele porque faz parte da família, né, da casa. Faz parte da família, não. Entenda. Não, né? Mas é um cachorro bem amado aqui em casa. Agora voltando à bizarrice religiosa, principalmente no padrão de pentecostalismo da mentira, neopentecostalismo, que envolve pessoas se emocionando dentro de igreja e usando de bizarrice de religião. Vocês observam aí que esse movimento não tem nada a ver. E aí uma coloca a mão na cabeça da outra e a outra tenta empurrar também. Mas o foco só foi um. Aqui a irmã Morena, segundo o que eu pensei, que eu observei aqui, ela estava de olho no marido da outra irmã. E aí gerou nisso tudo aí, né? Aí o irmão mandou pra mim, um amigo mandou pra mim e disse: vê aí, Anthony, analisa aí a chamada batalha da reza. É batalha da oração, né? Oração, batalha na oração. Cara, eu às vezes não sei se choro, não sei se eu ri. Chorar eu não vou chorar, mas eu tenho que rir mesmo e fazer piada dessas pessoas. Porque infelizmente o Brasil, ele é ridículo. Ele tem esse ponto negativo na mente dos meus conterrâneos brasileiros, né? Cara, a cada vídeo que eu faço aqui eu dou vontade de fazer muito mais. Eu tenho vontade de fazer mais. Por quê? Nós observamos o quanto que esse povo é um povo infantil. Mas não é uma infantilidade inocente, é uma infantilidade burra. Desculpe, gente, às vezes a gente tem que falar isso aí. É uma infantilidade ignorante que acha que isso ou aquilo dentro de igreja é a ação de um Deus, é o agir ou a movimentação de um Deus. Quando uma diz o meu Deus é mais forte, o meu Deus é mais forte, cara, quem é que sabe qual é o Deus mais forte do que qualquer outra coisa, se exista Deus em algum lugar? Mas é isso, é o nosso povo, é a vida. Infelizmente, salve-se quem puder. Então, eu comparo isso assim, a minha comparação, que é apenas uma crítica na ideia, a minha comparação é essa. Dois grupos, um grupo de pessoas embriagadas, que já usufruiu de uma festa de muita bebida alcoólica, aí chegou aí 3 da manhã, 4 da manhã, esse grupo está totalmente embriagado e ali e cai para lá, cai para cá, dá risada, faz isso, faz aquilo e cometendo um monte de bizarrice na embriaguez. E do outro lado um grupo totalmente sem a embriaguez, ou seja, lúcido e vendo
o que o grupo embriagado faz. E pensando, se não fosse a embriaguez, esse povo não ia praticar esse tipo de coisa. Porque a mente do embriagado, ela age de uma forma anormal. E a pessoa pode fazer coisas sem ter vergonha de nada, que chama a atenção de quem tem lucidez na mente. Eu comparo isso. Eu hoje, pela minha pequena racionalidade, meu conhecimento, quando eu olho um grupo religioso dentro de uma igreja, nesta bizarrice, labacacé, labachu, labacachai, pula pra cá, repreende Jesus, derruba o demônio, queima Jesus, negócio de queima Jesus, amarra. Uns mandam amarrar, outros mandam queimar. Outros dizem sai dele. Né? Sai dele em nome de Jesus. Outro diz amarra Jesus. É para sair ou para ficar amarrado? E aí nunca me esqueço de um acontecimento que teve na minha região, em que, segundo eles, uma pessoa lá recebeu a entidade do demônio, começou a rodar e pular dentro da igreja de uma forma, segundo eles, diferente do que eles faziam. E aí 2 encostaram na pessoa. E um colocou a mão na cabeça e disse, sai em nome de Jesus, sai dele em nome de Jesus. O outro disse, amarra Jesus, amarra esse capeta. Aí a pessoa que suposta endemoniada falou assim, mas espera aí, é para sair ou para ficar amarrado? Eu quero saber aí, decide aí. Então esse tipo de coisa a gente vê em igreja. O que eu já vi de bizarrice em igreja, cara? Não, eu já vi coisa. E eu achava normal, natural. Eu achava que de fato era ação diferente, sobrenatural de alguma coisa. Né? Gente pulando na igreja, gritando na igreja. Na casa da minha mãe acontecia muito isso. Na casa da minha mãe. Existia lá a chamada corrente de oração, ou então círculo de oração, que tem uma tia que chamava de circo. Mas é por não ter conhecimento da palavra, ela dizia, vai ter o circo de oração. E na verdade ela não estava nem errada, porque é um circo mesmo. É uma palhaçada, né? A verdade é essa, é um circo. Mas a minha tia, essa tia minha que é extremamente religiosa, ela é semi-analfabeta e ela troca as palavras por não conhecer, por não ter estudado. Então ela chama circo de oração. Quando é que vai ter o circo? O circo de oração. E confundia com a palavra círculo. E círculo é uma coisa, circo é outra coisa. E depois eu fui entender que mesmo sem ela saber o que estava falando, ela estava certa, porque na verdade é um circo mesmo, é um circo, é uma palhaçada. E aí tinha o chamado circo de oração ali, e chegava gente de todo canto, tinha gente que vinha de carro de longe, juntava, vamos fazer o círculo de oração na casa da irmã, que era minha mãe, e aí juntava todo mundo ali, uma hora pra lá, outra, um pouco começava a bizarrice, um pula pra lá, outro pula pra cá, bola na cabeça, arrependia, gente endemoniava, o pau quebrava na casa de inox, ia pra 3, 4 da manhã, e começava a cantar, um com violão, batendo, às vezes eu também com violão, e cantando aqueles hinos de fogo, né, falava muito de azeite, né, o azeite vai cair neste lugar, e o pau quebrava. Quando era no outro dia, as pessoas amanheciam, iam dormir até mais tarde porque perdiam a noite. O cachorro de novo. Esse cachorro é cheio do azeite. O cachorro é cheio do azeite. Quando eu falo de azeite também aqui, ele gosta. Esse daí fazia parte do circo de oração. Esse daí fazia parte, faz parte até hoje. Né? Tem hora que ele roda assim, ó. Ele roda de tanto latir. Eu acho que ele tá na unção. E aí, cara, era assim, a bizarrice tá em casa. E juntava tudo. Não é só lá em casa não, vários lugares na época, várias casas na época. Eu ia pra 3 da manhã, no outro dia só com comentário. Foi uma bênção ontem. E tinha um tal de um hino que era desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite do céu, enche de azeite o povo. Era o azeite do céu, putz grilo, cara. E as pessoas até se sentiam bem ali. No outro dia
E só restava conversa. Deus operou, Deus operou, Deus operou, Deus usou fulano, usou Beltrano, e aí ficava... Aí você viu, fulano endemoniou, nunca sabia que aquela pessoa tinha demônio, viu, o demônio pegou. É tudo a bizarrice mental na hora. É tudo para fazer o sensacionalismo. Uns demoniavam, outros saíam pulando e rodando, e gritando, e lá vai, é o poder de Deus. Eu nunca sabia que aquele irmão tinha o poder de Deus daquele jeito. Quando a gente começou a cantar, e desembocou o vaso, Jesus, enche de azeite do céu. E Deus encheu o irmão de azeite. Cara, tudo bizarrice, tudo mentira. O ser humano é enganado, cara, com emocionalismo e sentimentalismo dentro de igreja. Não resolve nada. Aí no outro dia, depois que fazia aquela corrente que minha tia chamava de circo, aquele circo mesmo, que era uma palhaçada mesmo, no outro dia, quem tinha dívida continuava com dívida, quem tinha doença continuava com doença, quem tinha problema em casa, com problema de casal, continuava com problema no casal, quem tinha dificuldade para certas coisas continuava, quem era analfabeto continuava analfabeto porque não queria estudar, porque o que mais tem desses movimentos é analfabeto e semi-analfabeto. Nada contra você que é analfabeto, não, tem pessoas que não tiveram a condição de estudar. E passava, o tempo passou, o tempo vai passando. Jesus opera. E o mais interessante esse Deus não fazia, que era cuidar de fato e suprir as necessidades daqueles bestas ali, daquelas pessoas que estavam na presença dele. E quantas vezes aconteciam naquela época, alguém saía de um movimento religioso cheio da unção de Deus, cheio do livramento, e quando saía um carro, lá na frente o carro batia ou capotava e a pessoa morria de acidente. A gente ouvia dizer, olha, fulano morreu de acidente na viagem. Vinha de certo local para participar do círculo ou do circo de oração e depois não tinha proteção nenhuma. Porque a vida não é nada disso, cara. Porque não existe nada disso. É tudo uma coisa mental. É uma embriaguez. É uma embriaguez. E tinha gente que saía tão embriagado, né, de religião, que não conseguia controlar o veículo. E batia mesmo. E capotava mesmo. Inclusive tinha até que inventar, né? É uma boa ideia inventar um teste de bafômetro para embriagados de religião. Porque o que tem de acidente que acontece com embriagados de religião, que saem de um movimento religioso embriagado e não consegue ter a mesma concentração na viagem, né? Seria o que? Um teste de bafômetro? Seria o quê? Que tipo de aparelho a gente usava para isso? Para saber se a pessoa estava embriagada de religião ou não, para não acontecer acidente, para assim ter a punição. É difícil saber que tipo de teste é esse, né? Mas era para inventar alguma coisa aí que pudesse detectar o embriagado religiosamente falando. Não estou falando de fé de ninguém não, gente. Para com isso. A pessoa pode ter fé até no meio do mato. Para com isso. Estou falando das bizarrices. Fico por aqui, Antônio Galvão, portão de saída, eu fui, mas eu volto com novos argumentos e novas indagações. Sempre vocês vão ver aqui, sempre um cenário diferente aqui atrás. Eu vou estar usando sempre o fundo azul, assim, com um jogo de luz. Depois eu coloco algumas coisinhas, tudo para chamar um pouco de atenção, aquela coisa toda, mas o foco melhor é eu, aqui. Até que eu vou deixar o fundo mais escuro atrás, até para ficar legal. Eu gostei muito desse fundo, o fundo azul aqui. E aqui tem uma taça do lado, eu tenho um copo, né, que eu não vou fazer propaganda da cerveja, é um copo verde, deixei ele ao contrário. E aqui é o número 1, aqui é o número 1, né, o número 1. E eu coloquei umas luzes aqui para dar um efeito. Fui, mas volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo para a gente rir um pouco de novo, se for para rir. E também para refletir as verdades do dia a dia no canal Portão de Saída e no canal Pilastra da Verdade, que é o canal principal do Antônio Galvão.